Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar. Eu estou vendo que as pessoas estão entrando, muito bacana, tá? Muito obrigado pela participação mais uma vez de todos. Para quem não me conhece, eu sou César Brunelli, gerente de produtos aqui na Corp, tá? E hoje a gente vai estar apresentando mais um webinar, o penúltimo da nossa série, Webinar Broadcom Series, tá? E a gente vai estar falando um pouco mais do DLP. Tá legal? Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou passar agora a palavra para Karen. Bom dia, pessoal. Acredito que muita gente já me conhece. Eu sou a Karen, aqui do marketing da Corp. Para quem está participando dos nossos webinars, já participou do último webinar, já sabe como está funcionando. A gente está fazendo um modelo diferente. Dessa vez a gente vai testar o conhecimento de vocês, tá? Então vamos ter um quiz interativo aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vou explicar agora como vai funcionar esse quiz. Bom, a gente vai trabalhar com a ferramenta Kahoot, tá? Se você não conhece ainda a ferramenta Kahoot, eu vou explicar aqui como vai funcionar, tá? Você vai precisar do seu celular, então já pega seu celular aí, já fica com ele na mão, tá? A gente vai fazer um quiz teste daqui a pouquinho, então já se prepara aí, pega o celular, tá? As perguntas vão aparecer na tela para vocês e vocês respondem pelo celular, tá bom? É importante que você seja uma revenda inscrita, tá, na campanha dos webinars para poder concorrer, tá bom? Então, se você, por exemplo, ganhar no quiz final aqui do webinar e não tiver inscrito, o prêmio, consequentemente, vai para a pessoa seguinte, tá? Então, agora a gente vai fazer um teste com vocês de cultura pop, tá? Então, peguem o celular, a gente vai colocar o quiz aqui na tela para vocês. Eu vou pedir para vocês escanearem o QR Code que vai aparecer na tela, tá? E loguem, coloquem o e-mail de vocês, coloquem o nome de vocês e a gente vai fazer esse teste, esse quiz teste de cultura pop. Vamos lá, eu vou aguardar uns minutinhos até vocês logarem. Muito importante, pessoal, que façam esse teste agora, porque lá no final a gente vai fazer a versão valendo, tá? Para o sorteio dos prêmios. Para quem está entrando agora, tá? Pega seu QR Code do seu celular, escaneia esse QR que está na tela para você acessar o Kahoot. A gente vai fazer aqui algumas perguntas mais para ter uma dinâmica, para que você, caso não conhece, conheça essa plataformazinha aqui e já realize esses testes, tá? E é muito importante lá no final que todos acessem, tem que ser o mais rápido possível, porque a gente vai ter um tempo, tá, pessoal, para o pessoal logar e a gente colocar as perguntas para o sorteio oficial, tá? E aí para você não ficar de fora. Exatamente. Vamos aguardar mais uns minutinhos e a gente já inicia. Vamos lá? Vamos iniciar então, gente? Beleza, então se preparem, tá? A pergunta vai aparecer na tela. Vamos lá. Pergunta na tela. Vocês respondem pelo celular, tá, pessoal? Perfeito, vamos ver quem está no ranking. Paula, vamos lá. Próxima pergunta. Pergunta na tela. Vamos lá, gente. 10 segundos restantes.
Vamos ver quem está no topo agora. Geisa. Próxima pergunta, gente. Pergunta na tela. Dez segundos finais. Vamos lá, vou ver o ranking. Ô, louco! Olha só. Próxima pergunta. Está acabando o tempo, vamos lá. Vamos ver quem está ganhando. Brunelli. Próxima e última pergunta. Vamos lá, ranking final, hein, gente? Vamos ver quem ganhou esse quiz teste. Terceiro lugar, Andrea. Segundo lugar, Brunelli. E primeiro lugar, quem será? Geisa. Bom, gente, eu acho que vocês conseguiram entender como funciona aqui, né, a ferramenta Kahoot. Lembrando que esse foi um quiz teste, tá bom? O quiz no final do webinar vai estar valendo prêmios. No final do webinar, eu vou falar para vocês quais os prêmios que vocês vão estar concorrendo, tá? É muito importante que vocês prestem atenção na apresentação que vai ser feita, tá? Porque as perguntas do final vão ser baseadas na apresentação de hoje, tá bom, gente? Então, agora eu vou chamar aqui o Brunelli para iniciar a apresentação com vocês. Maravilha, pessoal. Muito obrigado, Karen. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos pela presença, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível, apesar de que eu acho que esse conteúdo ele é muito bacana e ele é muito importante, tá? Então, eu vou estar falando um pouquinho brevemente, como eu mencionei, sobre estratégia e dicas comerciais. Eu acabei desabilitando a minha tela aqui, pessoal, para poupar um pouco de banda, tá? Da minha parte aqui. Mas vamos lá. Legal. Falando então brevemente sobre os desafios do DLP. A gente sabe, né, que de um bom tempo para cá, a gente ouvia muitos rumores, muitos comentários sobre a solução, muita coisa associada à solução DLP da Symantec, né? E a gente sabe que muitas dessas coisas a gente vai hoje ter que conseguir entender se elas são mitos ou verdades, tá? Por isso eu convidei aqui duas pessoas especialistas no produto, que são os nossos caçadores de mitos, para estar falando um pouco sobre isso. E aí vocês vão entender justamente do que eu vou estar falando, tá legal? Então, em relação aos mitos e verdades do DLP, o que a gente ouviu muito falar e ainda ouve, tá? Hoje em dia. Ah, o DLP é um produto muito complexo. Legal. Daí seria um mito ou uma verdade, né? A gente sabe que realmente no passado, tá? Ele, de certa forma, ele era um produto bem complexo. Por quê? Porque as pessoas, os clientes finais, todos não estavam acostumados ao DLP, não estava acostumado em relação aos recursos do DLP, as features, né? O que ele tem, o que ele pode fazer. Então, o acesso às informações realmente eram muito difíceis no começo. Mas de lá para cá, a gente sabe que isso acabou se tornando um mito, tá? Hoje em dia, ele é praticamente um produto como qualquer outro, entre aspas, tá? Inclusive, uma vez que você conhece o processo interno da empresa, do seu cliente,
as necessidades, você acaba entendendo que ele se torna um produto, de certa forma, até fácil de gerenciar. Porque assim como, por exemplo, eu poderia citar aqui um produto de backup. Produto de backup, teoricamente, ele é fácil de você gerenciar, mas se você não conhecer o processo do teu cliente, as necessidades do seu cliente, o que, que ele precisa fazer de backup, aonde estão as informações que ele precisa backupear, para onde e quando ele vai fazer esse backup, o DLP ele é exatamente a mesma coisa, tá? Então, a partir do momento que você conhece todo esse processo, o produto ele acaba se tornando simples de gerenciar, tá? Ele realmente ele é trabalhoso, exige uma atenção especial, até porque é um produto extremamente robusto, você tem aí muitas features à tua disposição, muitos recursos. A gente vai ver isso quando o Robson estiver apresentando o produto, vocês vão entender, inclusive, melhor o que eu estou querendo dizer, tá? Mas é um produto que hoje em dia não tem mais segredo. Porque uma vez que você localiza os dados, né, sabe onde eles estão, você está monitorando aqueles dados e você já sabe, de acordo com o processo do teu cliente, o cliente, você já vai, inclusive, saber o que fazer com eles. E daí em diante, o produto vai fazer todo o restante. Você já praticamente não vai precisar mais se preocupar com isso. Então, ele é um processo, né, de deploy, tranquilo também, não tem segredo nenhum, não é algo que eu preciso, por exemplo, na instalação, no deploy desse produto, eu preciso ter um conhecimento. Não, tá? Ele é extremamente simples. Existem algumas peculiaridades que exigem um pouco de atenção, mas ele é também, em relação a isso, ele é bem simples, tá? Então, essa questão do produto ser complexo, ser muito complexo, hoje já se tornou um mito, tá legal? Partindo aqui, o licenciamento é muito complicado. Mito ou verdade? Realmente, pessoal, no passado o licenciamento ele era muito complicado. Por quê? Porque existiam muitas opções, existiam muitos módulos, tá, para licenciar, dependendo da necessidade do cliente. A gente tinha mais de 50 SKUs e realmente, se a pessoa não conhecesse, não soubesse, principalmente, né, em relação a cada módulo, o que faz, cada licença, o que faz, ele realmente se tornava muito difícil. Eu lembro que, inclusive, nessa época, praticamente todo mundo dependia de um SE lá da Symantec, de alguém, até para validar uma proposta, né, validar os SKUs, se estavam de acordo com as necessidades. A gente tinha um documento enorme que a gente usava de apoio para justamente identificar essas necessidades e ali ver quais eram os SKUs necessários para atender aquela oportunidade. E com tudo isso, a própria Symantec, não só agora, né, que foi adquirida pela Broadcom, mas já há um tempo, pensando nisso, facilitou demais o licenciamento do DLP, tá? Então, hoje, praticamente, a gente tem dois SKUs que atendem todas as necessidades. Um SKU que ele é totalmente focado a um ambiente on-premises e o outro SKU que ele é totalmente focado para um ambiente cloud. Também, mais uma vez aqui eu digo, o Robson vai estar falando sobre isso na apresentação dele e aí vocês vão confirmar tudo isso que eu estou falando, tá? Então, hoje em dia, toda a questão de licenciamento ela se tornou um mito, tá legal? Próximo aqui. Ah, o foco do produto ele é, né, ele é baseado ali, ele é totalmente focado em empresas grandes. Eu não tenho clientes com esse perfil, tá? Isso hoje em dia seria um mito ou uma verdade? A gente ouviu demais falar sobre isso, demais, né? E então, para chegar a uma conclusão disso daqui, nos próximos slides a gente vai abordar um tema e vocês vão entender o que eu estou falando. O que eu posso adiantar para vocês é que hoje em dia isso se tornou um mito, tá? E por que um mito? Vamos lá. Primeiro, eu preciso conhecer os meus clientes. Para conhecer os meus clientes, eu sei que muitos aqui já praticam isso, já fazem isso.
tão presente lá no cliente, estão conversando com o cliente, estão, né, entendendo as necessidades, como eu mencionei no webinar passado, né, sabem quais são as necessidades, sabem, inclusive, né, o investimento que ele tem para fazer em soluções, em TI. Às vezes é muito difícil, porque a gente trabalha clientes que o foco desses clientes não é tecnologia. Então é muito difícil entenderem a necessidade da tecnologia. Então, se você conhecer a necessidade dele, ter os argumentos corretos, você consegue, de certa forma, convencê-lo, entre aspas, que realmente ele precisa de uma solução, tá? Então, a partir do momento que eu conheço, eu consigo identificar se o meu cliente ele é um cliente potencial. Em relação a isso, a gente tem, né, a gente tem várias categorias de clientes, os pequenos, os médios e os grandes, né? Pô, mas o foco do DLP sempre foram os clientes grandes, sempre foi o large enterprise. Eu vou falar uma verdade para vocês, pessoal. Não necessariamente, tá? Por quê? Porque a gente sabe hoje, até, né, reforçando o que eu falei no webinar passado, a gente sabe hoje que existem clientes que são clientes consideravelmente na categoria clientes pequenos. Por quê? Porque não tem uma quantidade tão grande de funcionários, dispositivos, aquela infraestrutura toda, mas eles podem ter grandes necessidades. Vou citar alguns exemplos aqui, tá? Eu moro em Santos, aqui na Baixada Santista. Aqui em Santos, por exemplo, tem um monte de clínicas onde você vai lá e faz exames. Você tem clínicas de todos os portes, desde a pequena, a média e a grande, tá? Essas, essas clínicas, elas lidam com documentos, com dados extremamente confidenciais, né? Ali você tem informações de. Eu nem vou entrar muito no mérito do LGPD, tá? Vou deixar para o Robson comentar sobre isso. Não vou entrar nem nesse mérito da questão, porque eu sei que hoje em dia a gente ouve o tempo todo falar disso. A gente já sabe muito bem em relação a isso. Mas voltando aqui no meu exemplo, a gente tem resultados de exames, todas as informações do paciente, um histórico daquele paciente, inclusive até mesmo medicamentos que tomam e tudo mais, né? Quando você entra numa clínica para fazer um exame, você já deixa a sua ficha lá completa. Muitas delas até foto sua tira, né? Então a gente sabe que isso são dados sigilosos, né? Que de certa forma não podem vazar de jeito nenhum, entre uma série de outras coisas, tá? Se a gente pegar aqui mais um exemplo, um cartório, a gente sabe que existem cartórios gigantescos, mas aqui na minha cidade, perto de casa, tem um cartório, que é um cartório muito importante, tá? Mas é um cartório pequeno. E ali nesse cartório, a mesma coisa. Tem dados que são extremamente confidenciais, tá? E aí a gente vai lá, escritório de advocacia, aqui temos bastante empresa de logística, eu tenho bastante amigos aqui na Baixada que, né, tem esse tipo de empresa de logística, tá? Empresa de desenvolvimento que cria lá sistemas, desenvolve sistemas personalizados para os clientes, né? Trabalha muito com código-fonte, aquele tipo de coisa, projetos que custam muito caro, muito específico. Eu falo porque trabalhei numa empresa dessa também, trabalhei muitos anos com desenvolvimento de sistemas, banco de dados, essas coisas todas, tá? Então a gente sabe que são contratos muito caros e que todo esse tipo de informação, de todos esses exemplos que eu citei, na mão de uma pessoa mal intencionada, pode ser muito lucrativo para ela, né? A gente costuma sempre, quando a gente fala de tecnologia, segurança, principalmente, foca, né, nos vírus, ransomware, essa coisa toda, nos criminosos virtuais, pessoas que muitas vezes, que é claro, óbvio, a gente não conhece, mas muitas vezes existem pessoas com essa mesma intenção trabalhando dentro das empresas, às vezes do nosso lado, tá? Então são empresas pequenas com grandes necessidades, tá legal? Partindo aqui para um exemplo de uma empresa grande, de um large enterprise, então eu não preciso nem comentar, porque isso já está tudo muito claro para nós, né? São empresas, por exemplo, como eu mencionei, uma clínica não deixa de ser uma empresa da área da saúde. Mas se a gente pegar uma empresa da área da saúde, como por exemplo, a gente aqui tem a Unimed,
né, que começou como um plano de saúde e hoje em dia o maior hospital que a gente tem aqui na região é da própria Unimed. Então, olha a dimensão que isso se tornou, né, o tamanho da empresa, e aí a gente imagina a quantidade de dados, como eu falo, né, como eu já mencionei. Está aqui o maior exemplo disso, telecom. Né, às vezes a gente tem é, uma... acontece muito comigo, por exemplo, eu tenho uma empresa aqui da minha linha telefônica, e eu pago lá, tem a nossa conta mensal. E eu fico recebendo o tempo todo, quando não ligação, eu fico recebendo SMS, até por WhatsApp, oferta de um plano melhor que o meu. Aí você fica pensando, meu, como que esses caras sabem, né? Inclusive, qual é meu plano? E me oferecem um plano melhor. Tem alguma coisa de errada nisso. Às vezes as empresas de telecom ficam aí meses naquela estratégia de marketing para lançar uma promoção e na data que eles vão lançar essa promoção, vem um concorrente e lança uma promoção melhor ainda. Então, como que isso chegou neles, né? Por que isso acontece? Eu não acredito em coincidência nesses casos, né? E aí a gente pode partir para bancos, né, instituições financeiras e tudo mais. Isso é bem óbvio, né? Então, quando a gente está pensando na proteção de dados, proteção contra perda, vazamento, contra roubo de dados, o DLP ele acaba se encaixando em qualquer necessidade, tá? Então, mais uma vez eu falo aqui, pô, é um produto caro? É um produto caro. A gente está falando de um produto extremamente robusto. Não é um produto barato, logicamente. Porém, às vezes é mais fácil para mim realizar uma venda de DLP para um cliente menor, com uma necessidade enorme, porque é até mais fácil, até para convencê-lo disso, mostrar para ele isso e até ter acesso aos decisores internos, né, que vão justamente decidir pela aquisição do produto ou não, é um processo muito mais fácil do que eu estar negociando com uma empresa grande onde está todo mundo negociando a mesma oportunidade. Então a gente acaba, isso também acaba se tornando um mito, tá? A gente tem que sempre pensar nisso. Pô, como ainda eu identifico o meu cliente? Se eu estou lá, se eu entendo a necessidade dele e tudo mais, eu consigo sim, sem problema nenhum, vender DLP para esse meu cliente, tá? Então é muito mais fácil eu vender 10 licenças no valor que elas são, do que muitas vezes vender 500, 1000 licenças, né, de um produto como esse. Então, se a gente pensar por isso, por esse lado, o que eu estou ofertando é uma solução, não é um produto, é uma solução para o meu cliente. Um dos argumentos muito bacanas é quanto vale os teus dados, né? A gente usa muito esse argumento, por exemplo, para backup. Ah, eu não preciso fazer backup. Pô, legal. Quanto vale? Qual é o valor dos teus dados? Quanto vale, né? Qual é o prejuízo que você tem na tua empresa parada, caso você aconteça alguma coisa e você precise de um desastre recovery, aquilo demore ou você nem tem. É a mesma coisa o DLP, né? Qual é o prejuízo para a empresa se tem alguém lá dentro passando dados, né, vendendo dados extremamente confidenciais e importantes, contratos e tudo mais, né? Se a gente pensar, por exemplo, no mercado de construção, né, a gente vê muito, por exemplo, eu vi isso em São Paulo. Meu pai tinha um sobrado, um escritório um sobrado lá num bairro em São Paulo, o pessoal do quarteirão dele era extremamente assediado pelas construtoras, porque queriam comprar as casas para construir prédios. Eu falo, não era uma construtora que chegava lá assediando, eram várias, né? E já com, né, um projeto em mente. Então, os dados, as informações são realmente muito importantes. Então, se entender isso, já é um grande passo que você está à frente de todo mundo para realizar um projeto muito bacana e uma oportunidade muito bacana. Muito legal. Pensando nisso, bacana. Então, como vender uma solução de DLP? Fora todos esses exemplos que eu dei, tá? Eu vou citar aqui mais uma vez alguns que são muito importantes, tá, pessoal? Então vamos lá. Se capacitando, estudando,
conhecendo o que você está oferecendo. E não digo aquele conhecimento, mais uma vez, deep dive técnico no assunto, bits e bytes, qual a linguagem de programação que está no código fonte do produto. Você não precisa saber nada disso. O que é o mais importante? Você saber quais os recursos que tem. Na apresentação do Robson, vocês vão ver, vocês vão constatar isso. A gente tem lá, se não me engano, entre 7, 8 recursos, os mais importantes. Se você souber quais são e a aplicação deles, para que eles servem, já está excelente. Quais os diferenciais? Hoje a gente vê um monte de fabricante falando de DLP. É indiscutível quando a gente está falando de DLP em relação a valor, tá? Symantec foi pioneiro, já está no mercado aí há muitos anos, vocês vão ver dados em relação a isso. Tá? Então, não se compara uma coisa com a outra. Aí o cliente pode falar, mas eu tenho uma solução aqui que o preço é mais barato. Se você conhecer a necessidade dele e saber o que você está oferecendo, esse argumento ele cai por terra. Tá legal? Então, assim, posicionamento no mercado da empresa, do produto, o preço. Se você conhecer o preço, ali na hora você já consegue argumentar. Licenciamento, maravilha, como eu falei, né? Hoje a gente tem praticamente duas opções de licenciamento. Então, você sabendo de tudo isso, acaba ficando muito mais fácil para você vender e para você convencê-lo. Convencê-lo através de credibilidade. A partir do momento que o seu cliente confia em você, sabe que o que você está falando tem uma credibilidade porque você conhece o que você está vendendo, o processo se torna muito mais fácil, até porque ele vai investir um dinheiro naquilo confiando em você, tá? E tudo isso de acordo com as necessidades. E é justamente nessa questão, na capacitação, documentação, que a Broadcom, tá, hoje, ela tem à sua disposição uma área totalmente gratuita de treinamento. Treinamentos e certificações, tá? Além dos treinamentos pagos também, mas a gente tem uma área totalmente gratuita e que eu digo mais, tá? Todo esse conteúdo de documentação, capacitação, certificação, não só técnico, como principalmente comercial também. Tá? Então, uma vez vocês acessando essa área, uma vez vocês né, seguindo os passos lá de um processo de certificação, assistindo vídeos, lendo documentações, participando do quiz, que automaticamente vai habilitando as próximas fases, até por fim, você chegar na prova de certificação. Realizar aquela prova, você tem várias tentativas, você pode fazer quantas vezes for necessário, até você adquirir o conhecimento e ser aprovado naquilo. Todo esse processo ele é muito importante para que você entenda e conheça o que você está vendendo. Tá legal? Então, hoje em dia, mais uma vez eu falo, não tem mais desculpa. Hoje todo mundo tem condições totais para que vocês façam parte daquele seleto grupo de profissionais que são diferenciados no mercado, tá? Você não vai ser somente mais um vendedor, e sim você pode se tornar um consultor de negócio, muito além de um simples vendedor. Tá legal, pessoal? Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero mais uma vez ter contribuído de alguma maneira com você, tá? Então, para também não me estender muito, vamos focar num ponto que também é extremamente importante no nosso webinar, que é o produto. Então, nesse momento aqui, eu vou passar a palavra para o Robson. Muito obrigado mais uma vez. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer necessidade, pode ir jogando no site, no chat. Lá no final, a gente vai abrir um tempo para perguntas e respostas. E aqui, durante a apresentação, eu posso ir comentando algumas coisas também. Tá legal? Então, muito obrigado. Robson. Obrigado, Brunelli. Bom dia a todas e todos. Agradeço aí novamente a presença de vocês em mais um webinar. Eu sou o Robson, sou pré-vendas aqui na Corp e hoje vou estar falando aqui um pouquinho para vocês de DLP. Então, pessoal, aqui no Brasil, a gente tem o maior motivador das empresas estarem procurando soluções de DLP, né,
de prevenção de vazamento de dados, né? Então a gente teve aí ao redor do mundo, né, várias iniciativas, né, o GDPR, depois o CCPA, e no Brasil a gente teve em agosto de 2020 a criação do LGPD. Então hoje em dia a gente tem aí um grande número de empresas, aí vários segmentos de empresas que eles precisam se adequar ao LGPD, e isso está fazendo aí os produtos de DLP terem uma grande procura no mercado hoje em dia. E a gente sabe que é bem óbvio, né? As consequências do vazamento de dados para uma empresa, elas são extremamente prejudiciais, né? Vai desde multas, afeta a reputação da empresa, né? De uma maneira muito grave, e isso causa impacto direto nos negócios da empresa. Então, quais são aí os principais objetivos de uma solução DLP? Então, pessoal, primeiramente, proteção de informações pessoais, né? A empresa, se ela lida com dados pessoais, por exemplo, número de cartão de crédito de cliente, informações de saúde, né? Ou qualquer tipo de informação que possa ser usada para identificar um indivíduo, a empresa ela é responsável pela proteção dessas informações. Tá? Um outro motivo aí é a conformidade regulatória, né? Então, se a empresa ela precisa atender conformidades regulatórias, né, o famoso compliance, tais como PCI para cartão de crédito, né, ou RIPA para a área de saúde, a empresa é um outro, né, é um outro objetivo de uma solução de DLP aí fazer com que as empresas consigam atender essas conformidades regulatórias, né, de uma maneira bem tranquila. Outro ponto é a proteção de propriedade intelectual, né? Então, toda empresa ela depende de propriedade intelectual em algum nível, né? Então, pode ser segredos comerciais, dados de pesquisa e desenvolvimento, né? São vários tipos de dados que são categorizados aí como propriedade intelectual de uma empresa. A manutenção da segurança dessas informações pode fazer a diferença em termos de vantagens competitivas no mercado de atuação daquela empresa. Outro ponto importante, que às vezes o pessoal não dá muita atenção, né, é conformidade com parceiros de negócios, né? Então, o que isso quer dizer, né? Quando duas ou mais empresas elas firmam um acordo comercial, existe transferência de dados confidenciais entre elas. E cada uma dessas empresas, a partir daí, ela tem a obrigação de proteger esses dados, né? Caso contrário, elas poderão aí perder negócios futuramente. Então, é um outro ponto também. Outro ponto muito importante que uma solução de DLP vai ajudar o cliente, entender aonde os dados sensíveis dele estão localizados. Isso é um ponto que eu destaco aí que é muito importante, porque a grande maioria das equipes de TI das empresas, elas não têm essa visibilidade total de como os dados estão sendo usados na empresa, né? Uma vez que os usuários eles têm acesso, né, aos arquivos, aos dados que eles trabalham no dia a dia, eles conseguem expor, né, às vezes de maneira até ingênua, né, por não ter conhecimento técnico, eles expõem, copiam, né, um dado sensível para um lugar de rede ali que não deveria estar, que várias pessoas têm acesso ali, ou podem colocar em algum serviço de nuvem. Então, de alguma maneira, eles podem acabar expondo os dados, né? Então, a área de TI, ela entender aonde estão os dados, né, e poder escanear para poder verificar se não tem dados sensíveis que estão localizados ali em lugares errados, né? Isso também é muito importante, uma solução de DLP vai proporcionar isso para o cliente também. Um outro ponto, né? Uma vez que eu entendi aonde estão os dados sensíveis da minha empresa, aí eu consigo começar a classificar esses dados sensíveis, né? Então, posso colocar vários tipos de classificação ali, uso interno, né, top secret, enfim, público, né, enfim, vários tipos de classificação que a gente pode começar a usar nos dados, e a partir dessas classificações eu vou ter lá na minha solução de DLP várias políticas diferentes para diferentes níveis de dados, né, de classificação aí de dados sensíveis. E a partir do momento que eu entendi onde estão os meus dados sensíveis, né, tem a classificação deles, eu consigo começar a monitorar esses dados, né, o uso desses dados e controlar o uso desses dados aí para não deixar que eles sejam colocados em risco. E se houver uma tentativa de vazamento, né, ter aí uma política que vai impedir isso de acontecer. Falando aqui um pouquinho sobre o mercado de DLP, pessoal, atualmente, né? Então, a gente tem uma pesquisa aí que foi feita que em 2020, né? O mercado de DLP ele foi avaliado aí em 1,2 bilhão de dólares, né? E a previsão é que em 2026 esse mercado atinja o valor de 4,2 bilhões de dólares. Então, aí só para dizer, né, para vocês que é um mercado que está em extrema ascensão, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro.
E as maiores demandas, né, os segmentos que mais demandam as soluções de DLP são esses que estão listados aqui, né? Então, telecomunicações, finanças, saúde, governo, varejo, logística e energia são os principais segmentos, né, que tem que atender aí, né, compliances, né, regulações, e aí essas empresas geralmente elas já vão ter, né, alguma solução ou vão estar procurando soluções de DLP, mas não é restrito, né, a somente esses segmentos, né? Esses são os principais segmentos, mas hoje em dia, né, a gente pode dizer aí, como o Brunelli aí deu vários exemplos, né, qualquer segmento pode ter essa necessidade, né? E o importante da gente, quando a gente aborda, né, um cliente para falar de DLP, é a gente construir um business case baseado em valor, né? Então isso é bem importante da gente entender, porque o DLP ele, né, não é um produto, né, como sei lá, um antivírus, né, que assim o cliente ele já sabe ali, né, ele já conhece, já sabe o que o produto faz, o que não faz, e é uma venda assim um pouco mais fácil, né? O DLP ele geralmente surgem várias dúvidas e tal, então a gente consegue fazer um trabalho ali, um business case baseado em valor para demonstrar, né, para o cliente como as iniciativas de segurança elas vão se alinhar com os negócios da empresa do cliente. Então é bem importante a gente construir esse discurso baseado no valor da segurança da informação, né? Porque geralmente os executivos eles estão preocupados com o sucesso dos investimentos que foram feitos pela empresa, né? Então a gente precisa a gente vai precisar num projeto DLP que os executivos apoiem, né, a compra de uma solução DLP. E para isso, né, é importante a gente demonstrar os benefícios de proteger as informações sensíveis, né, tanto agora quanto no futuro, né? Então é bem importante a gente ter essa abordagem de uma solução DLP com o cliente. E como é que a gente posiciona isso dentro do cliente, né? Então, a gente pode dizer aí que a chave, né, para garantir que o programa, um projeto DLP receba atenção de diferentes tomadores de decisão, é a gente reconhecer os pontos problemáticos individuais e abordar como a proteção de dados ajudaria, né, com cada aliado ali que a gente vai construir dentro do cliente, né? Então, só citar aqui exemplos rápidos para vocês, né? Um CEO, por exemplo, ele está focado na saúde geral do negócio, no crescimento da empresa, na percepção de mercado. Então, quando a gente apresenta um DLP para um CEO, a gente pode focar em, por exemplo, como a proatividade na segurança demonstra liderança e avanço no setor da empresa, né? Também, por exemplo, como um programa de segurança bem implementado, ele facilita na expansão da organização e de novas parcerias. Se a gente for falar, por exemplo, com um CISO, que é a pessoa que é o chefe, né, da área de segurança da empresa, esse cara ele já está mais preocupado em soluções de segurança que sejam escaláveis, né, que permitam que o negócio cresça, mas que não seja excessivamente oneroso para a equipe de segurança dele. Então essa é uma grande preocupação que se tem hoje em dia, né, uma vez que os profissionais de segurança, né, a gente sabe que eles são escassos no mercado. Então a gente não pode ter uma solução, nenhuma solução de segurança, na verdade, né, não só de DLP, mas a gente não pode ter uma solução dentro da empresa que onere uma equipe inteira de segurança para cuidar só daquela solução, né? Eu ter vários recursos ali que tenham que estar disponíveis para cuidar de uma solução de DLP, por exemplo. Então, isso vai contra o que um CISO, né, está procurando, né? Então, nesse caso do CISO, né, a gente pode abordar com ele que uma solução de DLP baseada em eventos é mais fácil de implementar e também mais inteligente e ajuda também nessa questão da escalabilidade da empresa, né? Se a gente vai falar, por exemplo, com o chefe de marketing, ele já está mais preocupado com a experiência dos clientes finais da empresa dele, a reputação da marca, né? E também com o crescimento, né? Então, nesse caso, a gente pode demonstrar para ele como uma solução de proteção de dados pode reduzir, não só reduzir, né, a probabilidade do vazamento dos dados sensíveis, mas também proteger, né, com isso, a reputação da empresa. Legal, pessoal? Então é importante aí a gente ter um discurso adequado, né, com os diferentes tomadores de decisões lá dentro do nosso cliente. E a solução da Symantec, a gente costuma dizer que ela tem aí, vamos dizer assim, 3 pilares de funcionamento principais, assim, que vai possibilitar, né, falando de uma maneira mais genérica, a gente vai possibilitar para o cliente, né? Então, o primeiro pilar seria descobrir, né? Então, como eu comentei lá no início com vocês, a gente entender aonde estão os dados
sensíveis no ambiente do cliente, né? Então, descobrir onde estão esses dados, isso é muito importante. Uma vez que eu descobri onde estão os dados, eu consigo começar a monitorar, a proteger os dados, né? A pensar nas políticas que eu vou precisar para proteger os tipos de dados sensíveis que eu vou precisar proteger, né? Então, isso é bem particular de cada empresa, tá, pessoal? Cada segmento, tem muito a ver também com questão de processo de negócios, do negócio dentro do cliente, né? Como são os processos entre as áreas da empresa. Então, vai ser sempre muito. A solução de DLP ela não vai ser igual, né? Não vai ser uma implementação de DLP, ela nunca é um Ctrl+C, Ctrl+V de um cliente para o outro. Nunca vai ser, mesmo que seja do mesmo segmento. Sempre vai ter muitas particularidades dentro de um projeto DLP, e o legal disso é que, né, a parte boa disso é que num projeto DLP a gente consegue trabalhar muito a área de serviço, né? Então é muita consultoria envolvida num projeto bom de DLP. Então, a partir do momento que eu descobri onde estão os dados, eu começo a monitorar e aí eu tenho efetivamente aí a proteção, né? Então, descobrir, monitorar e proteger aí é o que uma solução de DLP vai proporcionar, deve proporcionar para o cliente. E no caso da Symantec, né, a solução DLP da Symantec, hoje em dia ela está posicionada em 2 bundles diferentes de licenças, né? Então a gente tem aqui do lado esquerdo o DLP Core e do lado direito aqui a gente tem o DLP Cloud. Então, DLP Core, pessoal, para ficar bem simples de entender, é tudo que é o ambiente on-premise do cliente. Tudo que está no data center dele, os servidores dele, tudo que o cliente, né, que é da propriedade dele, que ele cuida, que ele administra, a gente considera on-premise, tá? Então aí vai desde os endpoints, todos os repositórios de dados que o cliente vai ter, né, servidor de arquivo, banco de dados, tudo isso pode ser protegido pela solução. A parte também de dados em trânsito, né, DLP Network aqui, então servidores de e-mail do cliente, servidores de proxy do cliente, a gente consegue integrar o DLP com esses servidores para evitar vazamentos por essas vias, né, de e-mail e tráfego web aí na questão do proxy. A gente tem também a parte de reconhecimento de imagem, né, uma característica também bem importante do DLP, que é olhar para uma imagem, uma foto, um print screen, qualquer tipo de imagem, e extrair o texto daquela imagem, para verificar se naquele texto não tem dados sensíveis podendo ser vazados, como, por exemplo, um simples print screen de tela que um usuário mal intencionado poderia tirar de uma informação sensível, tentar passar para frente, ele não vai conseguir, porque a gente tem reconhecimento de imagem fazendo aí a leitura via OCR dos caracteres ali da imagem e verificando se existe informação sensível naquela imagem, por exemplo. E também a parte aqui do produto, Information Centric Analytics, que é um produto da Symantec, que antigamente não fazia parte da solução da LP, mas a Symantec hoje em dia ela entendeu que esse produto ele agrega muito valor para a solução de DLP e ela incluiu o produto completamente no bundle DLP Core. Então esse produto ele faz a parte de monitoramento do comportamento do usuário, né? O que o mercado chama da sigla UEBA, né? Talvez você já tenha ouvido falar. Então esse aqui é o UEBA da Symantec, que aí é um produto que faz o comportamento, que vai analisar o comportamento dos usuários do ambiente. Para quê? Para ele vai fazer, além de vários insights que ele vai dar, né? Mas o principal que ele vai fazer ali é fazer um score, um risco de score, né? Um score de risco de cada usuário. Então ele vai dizer ali para o administrador do DLP quais são os usuários ali que colocam o ambiente em mais risco, né? De acordo com o comportamento dele ali, comparando ele com os outros pares dele, com as outras pessoas que respondem para o mesmo gerente. É bem legal esse produto aqui e ele adiciona essa camada de inteligência para o DLP, né? A partir do DLP Cloud, pessoal, a gente tem aí 3 principais pilares de proteção, que é a parte de proteção de e-mail na nuvem, né? Então, proteger o Office 365 e o Gmail corporativo do cliente. A parte de proteção de aplicações na nuvem, com a integração aí com o CASB da Symantec, que é um produto CASB, que está incluso também na licença do DLP Cloud, isso é bem interessante também. Então, o DLP Cloud ele vai vir toda a proteção de nuvem do DLP, mais o CASB da Symantec, um produto chamado CloudSoc, ele vem também no bundle completo, porque a Symantec também entendeu que esse é um produto que agrega muito valor a uma solução de DLP. Então, o cliente que adquire o DLP Cloud já tem também o CloudSoc da Symantec, que é um produto que o mercado chama aí, né, no segmento de CASB. Para fazer o quê? Proteção de aplicação em nuvem, né? Então, bem legal também. E também a parte de proteção em nuvem de tráfego web também. A Symantec tem também como proteger os usuários que estão remotos, por exemplo, né, e estão em home office ou, enfim, qualquer lugar, qualquer conexão de internet, fazer com que
o tráfego de internet desses usuários remotos passe pelo proxy em nuvem da Symantec, e através disso a gente consegue integrar o DLP com o proxy em nuvem da Symantec para fazer a proteção web em nuvem também. E o produto da Symantec ele é conhecido aí no mercado por ter ser um mais completo, né? Então tem mais métodos de detecção de diferentes tipos de dados. Tá, pessoal? Então, sem entrar muito em critérios técnicos aqui, a gente tem aí maneira de, por exemplo, proteger dados que a gente consegue descrever para o DLP. Então, por exemplo, CPF, CNPJ, né? No caso aqui do Brasil, a gente já tem lá templates de políticas prontas, que basta eu habilitar e o produto ele já reconhece esse tipo de dados, ele já sabe identificar o que é um CPF, o que é um RG, o que é um CNPJ, né? No caso do Brasil, dados de cartão de crédito, né? Esse tipo de dado que a gente consegue descrever para o DLP o que a gente quer bloquear, né? Tipos de extensão de arquivo, por exemplo, né? Arquivos.cad, por exemplo, enfim, a gente consegue, com esse tipo de proteção aqui do DCM, proteger. A gente tem o EDM, que é específico para proteger dados estruturados. Então, o que a gente quer dizer com dados estruturados? São bancos de dados. Então, imagina que o cliente de vocês ele tem uma aplicação que ele salva dados de clientes dele num banco de dados ali. E aí a gente precisa proteger os dados que estão lá nos registros do banco de dados do cliente. Então, o EDM, ele permite a gente fazer isso, proteger exatamente aqueles registros que estão no banco de dados. O MDI faz exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar, porém ele roda também na camada dos endpoints. Então isso é bem legal, que ele consegue rodar na memória dos endpoints também, não só na camada de servidores, como o EDM roda, né? Ele roda na camada dos endpoints também. Então eu consigo fazer o bloqueio ali, né? Se alguém tentar passar uma informação ali, por exemplo, via e-mail, né? De um nome, sobrenome, um CPF, por exemplo, que ele pegou lá da aplicação da empresa, ele não vai conseguir, porque ele já vai ser bloqueado ali na camada do endpoint, a gente já vai conseguir fazer esse bloqueio. Para dados não estruturados, né? Então, o que a gente entende por dados não estruturados? São os dados que os usuários estão acostumados a trabalhar no dia a dia, né? Dados de Office, né? Planilhas, arquivos PDF, né? Então, esse tipo de dado, a gente também tem um mecanismo para proteger, que é o IDM, né? Então, o legal do IDM aqui que eu gosto de falar é que ele protege não o arquivo completo, mas também o conteúdo dos arquivos. Então, isso é bem importante também. Então, quer dizer que se eu for um usuário mal intencionado, eu pego um arquivo que é sensível, um PDF, por exemplo, abro o PDF na minha máquina, eu pego uma parte do documento, copio e colo num e-mail, eu já vou ser bloqueado ali na hora, porque o IDM, ele conhece não só o arquivo, mas o conteúdo do arquivo, né? Então, isso é bem importante também. Eu não consigo fazer o vazamento nem do arquivo completo e nem do conteúdo do arquivo parcialmente, né? Vamos dizer assim. Então, é bem interessante também. Existe também um mecanismo de machine learning dentro do produto, que aí são para. Eles classificam aqui como texto não estruturado, né? Então, por exemplo, aí código-fonte, né? O código-fonte proprietário. Imagina que o cliente de vocês ele tem lá uma área de desenvolvimento e eles produzem sistemas e aplicações que são usados internamente na empresa. Muito comum da gente encontrar isso hoje em dia. Como é que a gente protege o código-fonte proprietário daquela empresa? Existe um mecanismo para isso, né? O machine learning ele ajuda a gente a fazer esse tipo de proteção, fazendo comparação de, por exemplo, dados de código-fonte proprietário com dados de código-fonte que não são proprietários, né? Código-fontes open source, no caso. Então, a gente consegue, através de machine learning, fazer essa proteção. E legal também aqui, várias empresas do mercado, várias grandes empresas do mercado de TI, né, grandes fabricantes, usam a solução da Symantec exatamente para proteger o código-fonte deles, né? Então, o produto ele é usado por vários grandes fabricantes aí que a gente, obviamente, não pode citar os nomes, mas né, são usados aí no mercado. As próprias empresas de TI usam o produto da Symantec para proteger esse código-fonte proprietário delas, que é o mais importante que elas têm aí, né? E também a parte de reconhecimento de imagem, que eu já comentei com vocês anteriormente, a capacidade do DLP olhar uma imagem, extrair o texto e verificar se naquela imagem existe dado confidencial ou não. Além disso, a gente tem também uma maior cobertura de canais. Então, a gente tem ali a parte de proteção de endpoints, né? Então, tudo que roda na máquina do usuário vai estar sendo monitorado, protegido, vai ter um agente do DLP ali rodando na máquina do usuário. Então, eu protejo ali, né?
o e-mail está sendo monitorado, navegação web, o browser do usuário pode ser monitorado, ele copiar para um pendrive, para um disco externo, um dado sensível vai ser bloqueado, né? Esse tipo de coisa que roda direto no endpoint, né? Muito importante de ser monitorado. A gente tem a parte de network, então dados em trânsito, né? Que rodam ali no ambiente do cliente, on-premise. Então, o servidor de e-mail do cliente, o servidor web, né? O proxy do cliente, também protocolos aí, FTP, Instant Messaging, também é suportado IPv6 aqui nesse caso. A gente tem a parte de proteção de storage, que a gente entende, né, storage não o equipamento storage, né, que a gente ouve muito falar no mercado, mas sim storage como conceito de repositório de dados. Então, onde eu armazeno dados, né, a gente considera storage. Então, aqui entra servidor de arquivos do cliente, que é muito importante ser protegido, bancos de dados do cliente, servidor Exchange, SharePoint, servidor NAS, tudo isso aí pode ser escaneado, né, para verificar se existem dados sensíveis. E a parte de cloud, né, proteção em nuvem, que hoje em dia também é extremamente importante. Então, a gente tem proteção, 3 pilares ali na nuvem, né, relembrando, proteção de e-mail, Office 365 Exchange, proteção de aplicação na nuvem e proteção de tráfego web na nuvem com a integração com o produto de proxy em nuvem da Symantec. Referente à licença, pessoal, como o Brunelli comentou, né, antigamente, né, a gente não tinha os bundles, né, então era bem mais complicado, né, tinham dezenas de SKUs ali para a gente conseguir montar uma proposta. Hoje em dia está bem mais fácil, né, considerando os bundles, né, então a gente tem o bundle da LP Core, que ele é licenciado por usuário, né, sempre por usuário, subscrição anual, né, então o cliente tem 1.000 usuários, são 1.000 licenças de DLP Core. Não importa quantos servidores ele vai precisar subir no ambiente dele, vai ser 1.000 licenças de DLP Core para o cliente. Tem também o DLP Cloud, né, um outro bundle, também por usuário, também subscrição, né, mas aqui é um produto SaaS, né, porque é um produto software as a service, né, que a Symantec vai entregar nesse caso, mas é a proteção em nuvem, então também a gente tem aí o DLP Cloud, e para clientes, né, a solução DLP, um dos pré-requisitos dela é rodar em cima de um banco de dados Oracle. Né? Eu costumo sempre dizer que, né, tem a notícia boa e a notícia ruim. Né? Então, a notícia ruim é essa, né? Eu preciso ter um Oracle. Muitos clientes, eles não são clientes Oracle, eles não têm licenças Oracle, então eles precisariam adquirir o Oracle. Para esses clientes que não são clientes Oracle, a Symantec ela comercializa, né, em parceria com a Oracle, uma licença do Oracle Standard Edition 2, exatamente para ser usado no DLP. Só pode, na verdade, ser usado no DLP essa licença, e aí a vantagem disso é que ela custa muito mais barato para o cliente do que se ele for lá comprar a mesma licença da Oracle, né? Então, por conta da parceria com a Symantec, existe essa característica deles conseguirem ali um valor, né, muito mais barato, então viabiliza, né, para os clientes que não são clientes Oracle. A boa notícia é essa, é que a Symantec comercializa aí uma licença Oracle em parceria que acaba saindo bem mais barato. E aí, por que Symantec, pessoal? Então, o produto, né, como o Brunelli também já deixou bem claro, né, anteriormente, o produto ele vem de muitos anos de desenvolvimento, né, o produto, a solução de DLP da Symantec. Então, ela é ganhadora de, né, vários prêmios aí ao longo da história, inclusive, né, a grande marca aí ficou 10 anos consecutivos aí como líder do quadrante mágico do Gartner, né? Então isso é para poucas empresas, aí poucos produtos conseguem esse tipo de marca no mercado, né? Então tem um reconhecimento muito grande do mercado e um produto que vem de já muito tempo de desenvolvimento. Então o produto hoje em dia ele é muito maduro, né? E por isso que ele é o líder de mercado. Pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Se tiverem aí dúvidas, sugestões e comentários, agora é o momento. Legal, pessoal. A gente tá com o preço, olha só, a gente tá o tempo meio escasso aqui, tá? Para a gente assumir aí a nossa parte, que eu sei que muitos gostam, do sorteio, daquele Kahoot, do chat, tá? Então, vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. O Kaique fez uma observação aqui, realmente, um dos pré-requisitos, como o Robson mencionou, é o DLP, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, tá, pessoal? Tá os nossos contatos aí na tela, pode tomar nota
e entre em contato com a gente. Manda suas dúvidas, qualquer necessidade, a gente vai estar interagindo com vocês. Tá? Então, para a gente dar uma adiantada aqui nessa parte, qualquer coisa é só procurar a gente. Aí eu passo aqui, então, para a Karen agora. Oi, pessoal. Bom, então vamos lá, vamos para a parte do quiz. Quem entrou depois e não está sabendo, a gente vai fazer um quiz aqui, a gente vai testar o conhecimento de vocês, tá? Então já prepara, pega o celular, daqui a pouquinho eu vou explicar como funciona, mas antes de explicar como funciona, vamos conhecer os prêmios? Então vamos lá. Os prêmios aqui para o terceiro lugar é um kit queijos, para o segundo lugar é um kit café gourmet e para o primeiro lugar é uma mochila. Bom, gente, vamos lá então. Vou explicar como funciona aqui, como vai funcionar agora essa rodada valendo prêmios, tá? Então vamos lá, pega o celular, fica com o celular na mão. Daqui a pouco vai aparecer um QR Code na tela. Vocês vão escanear esse QR Code, vão preencher com os dados de vocês. Precisa ser o mesmo e-mail cadastrado na campanha de webinars, tá bom, pessoal? Se cadastrem com o mesmo e-mail da campanha, tá? É importante que você seja uma revenda inscrita para poder ganhar os prêmios, tá? Se por acaso você não estiver inscrito e ganhar aqui no Kahoot, automaticamente o prêmio vai para a pessoa seguinte, tá, pessoal? Então, vamos começar. Eu vou pedir para o Léo colocar na tela agora o Kahoot. Então, pode pegar o celular para escanear o QR Code. Agora é valendo prêmios, tá, pessoal? Então, vou aguardar uns minutinhos para vocês entrarem. Mais alguns minutinhos. Vamos entrando, pessoal. Quem quer participar, já escaneia o QR Code na tela. Podemos iniciar, então? Mais alguém vai entrar? Beleza, então vamos iniciar. Atenção, a pergunta vai aparecer na tela, vocês respondem no celular. Pergunta na tela, gente, vamos lá. Fácil, hein, pessoal? 10 Tá, segundos tá para facinho. finalizar. Acabou o tempo, vamos ver o ranking. Quem está pontuando é o José Alain em primeiro lugar. Próxima pergunta. Dez segundinhos para finalizar. Vamos ver quem pontuou. Ó, Gisela em primeiro lugar, Ricardo em segundo. Próxima pergunta. Dez segundos finais. Acabando o tempo. Vamos lá.
Ó, a Bruma está pontuando em primeiro lugar. Tá disputado, hein? Está disputado. Dez segundos finais, pessoal, vamos lá. Respondam. Vamos ver quem está. O Ricardo, em primeiro lugar. Vamos para a penúltima pergunta. Dez segundos finais. Vamos ver agora essa pontuação. A Daniele ultrapassando todo mundo. Agora a última pergunta, hein, gente? Vamos lá. Essa daí foi dada, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Vamos para o ranking, então? Vamos ver quem ganhou. Terceiro lugar, Bruma. Parabéns, Bruma. Segundo lugar, Érico. Parabéns, Érico. Em primeiro lugar, Daniele. Pessoal, parabéns por terem ganhado a premiação. A gente vai entrar em contato com vocês via e-mail, tá? Para fazer a parte do envio da premiação de vocês. Gostaria de agradecer a todo mundo que participou do webinar, participou aqui desse quiz. No dia 19 vamos ter outro webinar e agradeço todo mundo. Bom, vou passar a palavra agora para o Brunelli finalizar com vocês. Legal, pessoal. Parabéns pelos vencedores, parabéns para todos. Mais uma vez, eu também quero agradecer a presença de todos, tá? E te aguardamos no próximo webinar, que vai ser dia 19 de outubro, com o tema Web Protection Suite. Legal? Então, muito obrigado. E lembre-se, qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, tá? Muito obrigado, um bom dia para vocês. Se não falarmos mais, um excelente final de semana para todos. Um abraço e tchau, tchau.